Durante toda a minha vida, eu ouvi falar que o cinema brasileiro é ruim, que é só besterol, ou que só fazem comédias rasas. Os mesmos discursos que são repetidos desde o século passado. Claro que, em contrapartida, durante toda a história do cinema brasileiro, tivemos fãs, apreciadores de nossa arte. Afinal, o Brasil realiza filmes maravilhosos todos os anos, com diversas temáticas e questões relevantes para todos os gostos. Sinto que a produção nacional está ganhando cada vez mais destaque, mas ainda estamos muito distantes e alheios dela. Mas por que isso acontece? Por que a gente ainda critica tanto o cinema nacional e por que a gente ainda tem esse preconceito? Assista o vídeo até o fim para entender, porque são muitos fatores e fatores muito complexos que vão fazer você enxergar o cinema que nós produzimos aqui de uma forma completamente diferente. Então veja até o final para entender tudo. Eu sou Igor Velar, estudante de cinema, e todas as terças eu produzo vídeos sobre essa minha paixão. Então já se inscreva no canal para não perder nenhum desses conteúdos. E quando um vídeo recebe like, o YouTube indica ele para cada vez mais usuários. Então, caso você goste, não esqueça de dar o like, isso ajuda demais o canal. Quando o cinema chegou no Brasil em 1896, o público ia muito pouco ao cinema. Por isso que os exibidores, eles escolheram realizar uma política de isenção de taxas. Significa que os filmes estrangeiros, principalmente os norte-americanos, poderiam passar aqui no Brasil sem pagar nada, completamente de graça. A ideia aqui era que as pessoas fossem mais ao cinema, e o que de fato aconteceu. Só que, em contrapartida, acabou ofuscando o mercado do cinema brasileiro, que ainda estava em seu começo. Isso durou por quase uma década, até quando chegou o cinema falado, ou seja, você tinha atores com diálogos sincronizados em tela, e que aí os exibidores não sabiam como traduzir essas falas, então o cinema norte-americano perdeu muito sua força no Brasil. Swanee, how I love you, my hero Swanee. I'd give the world. The Jazz Singer, o cantor de jazz, Dando um pouco de fôlego para as produções nacionais, e assim nasceram alguns nomes muito importantes para o cinema brasileiro, como é o caso de Humberto Mauro, que fez Descobrimento do Brasil, Ganga Bruta e Sangue Mineiro. Além de Mário Peixoto, que dirigiu um filme fantástico chamado Limite, que é uma mistura do surrealismo francês com o expressionismo alemão. Eventos esses muito importantes que vão ganhar vídeos no canal também. E também tivemos a Cinédia, que foi um dos primeiros estúdios brasileiros e que estrelou a Carmen Miranda, uma grande atriz que nasceu em Portugal, mas morou por muito tempo no Brasil e ganhou grande sucesso nos Estados Unidos. Além do estúdio Vera Cruz, que realizou o fantástico O Cangaceiro, muito famoso nos Estados Unidos e na Europa, e que ganhou uma série de prêmios, um filme importantíssimo para o nosso país. Só que a invasão estrangeira continuou muito poderosa até os anos 30, quando o presidente da época, Getúlio Vargas, criou uma lei de cotas para os filmes nacionais. E por que essa lei de cotas de tela foi criada? Porque um país desenvolvido é um país com uma cultura sólida. A arte é a forma de comunicação indireta com outras nações e com seu próprio povo. Ela fundamenta ideais e incentiva a economia, porque afinal todos os brasileiros querem comprar um café no Starbucks, porque nós vemos vários filmes norte-americanos dele consumindo esse produto. Se o mercado do cinema brasileiro tivesse tanto apelo popular, nós estaríamos interessados em nossos próprios produtos, gerando assim a economia. Para você ter uma noção quão vital é a cultura de um país, em 1946, os Estados Unidos realizou um acordo com a França chamado Burns, que em troca de quitar algumas dívidas com a França, os Estados Unidos poderia exibir os seus filmes de graça no país. E isso acabou atrasando muito a propagação da cultura cinematográfica da França, que até hoje eles têm cotas rigorosas para poderem correr atrás do prejuízo. E não só a França tem cotas, como a Argentina, o México, a Bolívia e a Espanha. Claro que não existe problema algum em assistir filmes norte-americanos. Longe disso, o problema aqui é priorizar majoritariamente apenas um tipo de cinema, pois foca-se em uma única perspectiva de mundo, sociedade e nação. Esse foi o intuito do movimento cinematográfico brasileiro que ocorreu em 1960, chamado Cinema Novo, que visava, assim como na literatura o modernismo, trazer uma arte totalmente nacional. E a partir de qual princípio eles faziam isso? Buscando influências estrangeiras e adaptando elas para o contexto
contexto de nosso país. Efeito esse conhecido como antropofagia cultural. O movimento então se baseou no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague francesa, movimentos importantíssimos da arte cinematográfica que vão ganhar um vídeo próprio no futuro. O cinema novo, dessa forma, negava a estética glamurosa dos filmes norte-americanos e buscava por um cinema mais cru, que lutavam por um país menos corrupto, ignorante, desigual e explorador. Histórias independentes com o lema de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Alguns nomes desse movimento são Glauber Rocha, que fez Deus e Diabo na Terra do Sol, Rui Guerra com Os Fuzis, Nelson Pereira dos Santos com Vidas Secas e Anselmo Duarte com Pagador de Promessas. Tivemos também o cinema marginal, produções ainda mais independentes, realizadas em uma região conhecida como Boca do Lixo. Produções como O Bandido da Luz Vermelha e Matei a Família e Fui ao Cinema são muito relembradas desse movimento. Mas fomos introduzidos gradualmente à Era das Trevas do cinema nacional, quando, em 1964, tivemos a ditadura militar, e aos poucos ela começou a ficar cada vez mais rigorosa em sua censura. E apesar de muitas produções críticas do cinema novo terem passado pelo radar da censura, o movimento acabou se perdendo e se enfraquecendo, porque afinal, um produto só é considerado arte, só é considerado cultura, quando ele é baseado em um sentimento verdadeiro. Ele não só serve para você se comunicar com outras nações e com seu próprio povo, mas também para criticar, questionar e dar um tapa na cara da sociedade de vez em quando, trazer essas ideias de desconforto e de crítica sobre o nosso mundo. E é por isso que a arte é tão poderosa. Em governos baseados na mentira, eles temem os contadores de histórias, porque justamente o único viés e o único princípio que eles possuem é a verdade. Caso esse produto deseje apenas alienar ou passar um conteúdo direto que evite múltiplas interpretações, esse produto não é arte, é propaganda. E foi nesse momento que nós tivemos as pornochanchadas, comédias de grande apelo popular derivadas das chanchadas, que agora elas adquiriram um pouco de erotismo e de sexualização em suas histórias. Elas ficaram muito populares e acabaram dando um senso de que o cinema brasileiro só sabia falar sobre sexo e outros maneirismos desse momento. Mas ainda não tínhamos chegado na Era das Trevas de fato. Foi quando o período da Era Collor que tivemos não só o confisco das poupanças, ou seja, nem os produtores nem os consumidores poderiam investir nesse meio, como também todos os órgãos cinematográficos foram eliminados. Por exemplo, a Embrafilme, a Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro e o Ministério da Cultura foram todos eliminados nesse período. Mas, pelo menos, no final dos anos 90, nós tivemos o período considerado a retomada, quando cineastas novos, com alguma estrutura econômica, conseguiram reviver o cinema nacional e agora produzem filmes até os dias de hoje, incluindo todos os tipos de gêneros e narrativas para todos os gostos, como é o caso de José Padilha, que fez Tropa de Elite, como é o caso da Ana Mulher, que fez Durval Discos e Que Horas Ela Volta, Fernando Meirelles com Cidade de Deus e Domésticas, Kleber Mendonça Filho com Aquários, O Som ao Redor e Bacurau, Walter Salles com Central do Brasil, Daniel Rezende com Turma da Mônica e Bingo, e José Mojica Maris, que começou suas produções lá nos anos 60 com seus grandes filmes de terror interpretados pelo personagem Zé do Caixão, mas que continuou suas histórias até os dias de hoje, quando faleceu em 2020. Anos muito prósperos para o cinema brasileiro. Ainda é possível argumentar que só produzimos comédias rasas, como Minha Mãe é uma Peça, De Pernas pro Ar ou Loucas pra Casar. O que na verdade eu não considero errado. É um gênero para um público específico e está tudo bem com isso. Mas caso você não goste desse tipo de história, lembre-se, o cinema é tão bom quanto o público que o assiste. Quais são as chances de uma produtora escolher fazer um filme sendo que o público não está interessado nesse tipo de filme, investir milhões em algo que não vai gerar lucros para ela? Ao generalizar e dizer que o cinema brasileiro só faz um tipo de conteúdo, você mata qualquer possibilidade de outras histórias surgirem. Se você quer outras narrativas que fujam da comédia, o que você tem que fazer é consumir e investir essas outras narrativas que vão ser produzidas e que estão sendo produzidas nesse exato momento. Por que nós achamos que o cinema norte-americano é mais pipoca ou o cinema europeu é mais cabeça? Porque é o que mais vem de sucesso deles para cá. Mas se explorarmos um pouco, nós vamos perceber que todos os países produzem todos os tipos de filmes. Temos
Temos que parar de enquadrar o Brasil como um gênero próprio. Filmes brasileiros menos comerciais, infelizmente, não vão cair no colo do público tão facilmente como o dos norte-americanos. É necessário, é nosso dever, aproveite a época da quarentena e procure por filmes da Netflix brasileiros. Mostre pro algoritmo que existe público para isso. O problema do cinema brasileiro é tão complexo, mas possui uma solução tão simples que é apenas assistir filmes nacionais, valorizar essa cultura e mostrar que existe interesse, que existe mercado para todos os tipos de histórias realizadas em nosso país. E lembre-se, um país só é consolidado pelas suas narrativas, que são contadas e eternizadas pela cultura. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo um pouco mais longo e atrasado para comemorar o Dia do Cinema Nacional, que já foi há algum tempo que passou, mas está aqui a intenção que importa. Não se esqueça de clicar no card para ver os vídeos anteriores. Confira a nossa página no Instagram, clicando na descrição, que tá muito legal. E promova, compartilhe esse vídeo para que o cinema nacional seja mais valorizado. Então é isso, galera. Até a próxima.